Botafogo, Fluminense. Obrigado pela homenagem, A gente vai dar uma moral pra frente. O Flamengo estreia no Carioca hoje contra o Audax e terá titulares em campo. O time foi recebido com festa por uma multidão em Manaus. Cadê? Uma recepção calorosa para começar a temporada com o pé direito. O Flamengo foi recebido por uma multidão rubro-negra em Manaus para a estreia no Campeonato Carioca hoje às 9h30 da noite contra o Audax. Foram 8 anos de espera para os manauaras reverem o time do coração. Manaus todo é Flamengo, Manaus todo é Flamengo. É fechadão, mano, com o Flamengo desde criança, mano. É uma sensação só. Legal! Muita emoção! Na preparação para a partida, o técnico Tite utilizou força máxima para definir o time ideal neste início de temporada. Na lateral direita, quem largou na frente na disputa por uma vaga entre os titulares foi Varela. Ele tem sido utilizado na equipe principal nos treinos e vai em busca de um recomeço na equipe após 2 temporadas abaixo do esperado. Quem está de contrato novo é o meia Vitor Hugo, que agora tem vínculo até o final de 2028 e comemorou a nova etapa no time. Feliz demais, tá renovando pela confiança aí do Flamengo em mim e espero conseguir ajudar muito aí essa temporada, as próximas e ajudar o Flamengo a seguir ganhando. Nesta sexta, a equipe segue viagem para a pré-temporada nos Estados Unidos. E se depender da empolgação da torcida, a temporada pode ser de felicidade para os rubro-negros. Tem algumas praças, aliás, muitas praças no Brasil, que quando os times cariocas chegam, é essa festa, né? E Manaus é uma delas. A torcida, claro, sempre muito animada em encontrar o Flamengo pertinho. Mas eu quero saber de você, Veni Luiz, se você está animado para essa temporada do Flamengo. Pois é, Fernandinho, ó, quem cuidou da saúde mental cuidou, quem não cuidou não vai cuidar mais, agora só em dezembro. Não tem mais tempo ainda. Futebol brasileiro, quer dizer, o futebol carioca vai recomeçar, hoje tem jogo do Flamengo. E é isso, eu confesso pra você que eu tô animado sim. Estava ansioso, não aguentava mais esse período de sem futebol, a gente fazendo cobertura de mercado da bola, mas querendo ou não, quando a bola rola, é totalmente diferente. Pro meu ponto de vista é melhor, eu gosto de ver futebol. E sobre o Flamengo indo a Manaus, isso se tornou até polêmica, porque nas redes sociais muitos torcedores reclamaram, porque o Flamengo não deu devido carinho aos torcedores que estavam lá. Gente, foi uma orientação do aeroporto, o Flamengo nada pôde fazer. Infelizmente, alguns jogadores até tentaram ali dar o carinho, o suporte, o Gabigol também chegou lá para dar atenção para alguns torcedores. Obviamente que os torcedores estavam ansiosos para ver ali mais jogadores perto deles, mas infelizmente não foi culpa do Flamengo, isso precisa ser dito. Na verdade foi uma orientação do aeroporto e de fato, assim, se a gente parar e analisar, era muita gente ali, era muita gente. Então, pessoal, não fiquem chateados com a delegação rubro-negra, eles não tiveram culpa e também eu acho que o aeroporto também não tem culpa, na verdade eles têm que evitar um problema maior, é questão de segurança. E é isso, o torcedor lá de Manaus vai poder ter a oportunidade de ver o time principal em campo. E já o Vene Casagrande tem a escalação do Flamengo, né? Que ele já vai passar pro Tite mais tarde. Mas ele já escalou o Flamengo ou o Lucas Pedrosa? Isso é super natural, né? Essa questão da preocupação. E assim, a gente já vê, às vezes, uma confusão no Rio, onde a gente está muito acostumado nessa questão de aeroflu, aeroflá. E lá, que não é uma questão costumeira, né? Não é normal isso lá em Manaus. Mas isso tem sido de praxe, tá, Fernanda? E geralmente é a ordem do próprio aeroporto mesmo, para evitar um tumulto, para evitar uma confusão ali, até atrapalhar as outras pessoas que estão utilizando o aeroporto para outros fins. Muitas pessoas têm questão de trabalho, questão de viagem. Então eu acho que é totalmente natural. O Gabigol, o Davi Luiz, se eu não me engano, foi ali. Para poder falar um pouco com essa torcida lá de Manaus. Acho muito legal, apesar de ser o campeonato carioca e que está sendo disputado muitas vezes fora do Rio. Não acho ruim, porque Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense são clubes nacionais, são clubes que têm torcidas em todos os estados do Brasil. Então, muitas vezes esse cara paga sócio torcedor, compra a camisa oficial e ele vê o time dele 2, 3 vezes no ano. Verdade. Então, se tem uma oportunidade de você jogar fora, de você prestigiar esse torcedor, que é tão torcedor quanto do Rio de Janeiro, qual é o problema em relação a isso? Muito pelo contrário. Eu acho que esse movimento é muito legal para prestigiar esses torcedores do Flamengo. E eu acho interessante, Pedrosa, em relação a isso que você falou, porque o Campeonato Carioca ele demora um pouco para esquentar aqui no Rio de Janeiro. Porque a gente normaliza o nosso time do coração jogando pertinho da gente. Mas para Manaus, Espírito Santo, Juiz de Fora, enfim, onde tiver que ir o clube,
é sempre muito... É uma saudade, como você falou. É off-Rio que chama, né? Que são os torcedores fora do Rio de Janeiro. São torcedores que, em sua maioria, eles pagam sócio-torcedor, eles são muito rubro-negros, vascaínos, tricolores, botafoguenses. E aí, esse é um momento super especial. Agora, Vene, por favor, sobe o barulho de drone. É drone? É drone, não deixa de ser, é drone. Só, Vene Luiz, tem drone. A escalação do Flamengo. Conta pro povo de Manaus e pra torcida do Flamengo como vem esse Flamengo hoje contra o Ovalle. Como deve ser o Flamengo na estreia. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, sendo o único jogador no meio de campo responsável pelas jogadas, Cebolinha de um lado, Luiz Araújo do outro e Pedro centralizado. Eu esqueci de pedir uma escada para você, eu posso pedir aqui ao vivo? Me pergunta. Me pergunta. Para você ver como é que vocês verem, como é que são os bastidores. A gente faz assim, nesse time quer uma escada, hoje? Me pergunta, quem pode aproveitar melhor essa oportunidade? Vai, me pergunta. Termina fala só o último atacante. Pedro. Ô, Vene, com esse time aí escalado, quem que pode aproveitar essa oportunidade? Bom, eu vejo uma chance de ouro para o Varela, porque se a gente parar e analisar, ele está tendo a oportunidade de começar uma temporada 100% fisicamente, depois de uma pré-temporada, na verdade ainda está em pré-temporada, né? Fazendo uma pré-temporada com uma excelente comissão técnica, um treinador novo e um treinador que acha que ele pode ser titular. Então, desse time do Flamengo, que se a gente parar e analisar o mesmo time que terminou a temporada 2023, com o Varela na lateral direita, eu acho que o Varela ele tem a chance de ouro. Uma chance que ele não teve anteriormente no Flamengo de mostrar serviço e mostrar para a torcida, olha, eu tenho condições de ser titular na lateral direita do Flamengo. E eu acho que tem. Estamos falando de um jogador que disputou a Copa do Mundo como titular da seleção uruguaia. Agora, ele precisa mostrar serviço dentro de campo, mostrar para o técnico Tite que ele tem essas condições, sim. É um jogador delicado, assim, se a gente for pensar, mas o Tite chegou para isso, né, Pedrosa? Porque o Varela, ele foi um jogador que se envolveu num problema super turbulento, que foi aquela troca de socos e tudo mais, e até se lesionou com essa confusão tão agressiva. E aí é um jogador que o próprio torcedor começa a criar uma dúvida em relação a ele. E esse movimento do Flamengo no mercado em não procurar um lateral e negociar o Mateuzinho, talvez pode mostrar com esse Varela de titular que o Tite já tem o seu escolhido para aquela vaga. Ninguém chega à seleção uruguaia por acaso, né, Fernando? Isso tem que ser deixado claro. O Flamengo, quando vai buscar o Varela, ele tem um mapeamento, as informações de um jogador que poderia tranquilamente performar dentro do futebol sul-americano. O fato é, o Varela conseguiu, com soco ou não, desempenhar com a camisa do Flamengo? Isso não aconteceu. É assim, de forma que, tá tranquila a lateral direita. Muito pelo contrário, tanto é que o Wesley, que é um garoto da base, assumiu essa posição diversas vezes nos jogos mais importantes. Então, assim, eu acho que o Campeonato Carioca, para essa posição, na cabeça do Tite, vai servir como um laboratório. Vamos ver como é que eles vão responder em relação a isso. Se o Varela for muito bem, a gente mantém o Varela. Não deu certo, o Wesley pode jogar. Nenhum dos dois deu certo. Aí eles detectam e aí a janela ela pode acontecer até março, se eu não me engano. Então o Flamengo pode buscar um lateral direito até o início do Campeonato Brasileiro. Eu já falei aqui, eu acho que para Flamengo, para o que é o Flamengo, para o investimento que tem o Flamengo, deveria contratar uma certeza e não uma aposta, uma dúvida. E quando eu digo certeza, é um cara pronto para jogar ali. Não quer dizer que vai dar certo ou não. Vamos lembrar uma coisa aqui, nos últimos anos, em que o Flamengo tinha um bom lateral direito e que ele se encaixou, foi um Flamengo vitorioso. Não estou dizendo que a lateral direita é a posição mais importante, mas também acaba sendo um problema hoje no futebol. Não só no Flamengo, como no futebol brasileiro, os laterais, né? Se a gente for lembrar o Rafinha, que performava muito bem, levantou taça. Depois com o Rodinei também. Não, veio o Isla. Veio o Isla, chileno, que não deu conta do recado. Não deu conta e não foi uma boa temporada para o Flamengo. Depois o Rodinei, que aconteceu, né, mesmo com muita desconfiança, e acabou sendo um cara importante, bateu pênalti de título, com muita personalidade, um cara até que tinha um vestiário muito pronto para ele. E agora, mais um ano em que o Flamengo tem essa lacuna na lateral direita. E aí o Tite, pelo visto, começando as suas fichas no Varela. Quem deve ser o atacante titular do Flamengo na temporada? A pergunta é na temporada, no jogo de hoje, o Vene já contou. Gabigol, Pedro, os dois, por enquanto vem sendo os dois. Só um cara conseguiu colocar esses dois para jogarem juntos, Pedrosa. E esse cara está na seleção brasileira. Sim. Não é mesmo? Dorival Júnior conseguiu ter essa proeza aí, né? Não só do posicionamento, mas também de convencer o Gabigol a mudar de função.
Mas eu tenho que olhar para o treinador atual. E o treinador atual claramente gosta de jogar no 4-3-3. Foi assim que ele jogou na Seleção Brasileira, é assim que ele vem jogando no Flamengo. E eu digo 4-3-3, isso, uma formação padrão, que podem ter várias variações. O Vene até citou a questão do Arrascaeta ser esse meia de criação, mas o Pulgar e o Gerson têm tanta qualidade para poder também ajudar nessa questão da criação, para quebrar linhas, o Gerson podendo jogar com o meia e sem a bola o Flamengo fazer outro tipo de formação. Eu não acredito que o Tite vá abrir mão desse centroavante, do único centroavante. Duvido muito que seja uma formação inicial, jogar com o Gabigol ou com o Pedro, o que dentro do jogo pode acontecer naturalmente, pela necessidade do resultado. Então hoje, por tudo que vem acontecendo, apesar de ser muito fã do Gabigol, eu acho que o Pedro merece a titularidade. E você, Vener Luia? Seu Vene Casagrande? Bom, eu preciso ser coerente. Acho que, levando em consideração o esquema que o Tite gosta de utilizar com apenas um centroavante, eu acho que o Pedro tem que ser o titular. Mas, repito, eu não vejo como um Gabigol descartado, nada disso, muito pelo contrário. Vejo um Gabigol que pode dar a volta por cima. Repito, vai ser a temporada mais desafiadora do Gabigol desde quando ele chegou ao Flamengo. Tanto é que a gente não está debatendo como fazer o Gabigol e Pedro jogarem juntos. Sim. Não existe mais esse questionamento. O Tite é o único treinador que assumiu o Flamengo e não está tendo esse questionamento. Que toda entrevista coletiva de um novo treinador é isso. Como fazer Gabigol e Pedro jogarem juntos? Ele não está tendo isso. Mas eu acho que o Gabigol pode mudar essa história. Vejo um Gabigol extremamente focado para fazer uma grande temporada. Ele vai ter que comer muita bola dentro de campo para poder conquistar essa vaga titular no time do Flamengo. Ó, já a gente vai chamar o Botafogo. Hoje o Botafogo joga, felizmente ou infelizmente, eu não sei dizer. Mas... Cuidou da sua saúde? Não. Deixa eu pegar teu celular, por favor. Meu celular? É, isso aqui é o que a gente chama de kamikaze. Ai, não vai. Um celular sem capa. Não, mas eu tenho uma explicação. Não é possível. É Bota porque uma capa nesse a telefone. capa- Lá na Dias da Cruz tem um monte de Não capa pode boa. carregar o telefone com capa. Eu já tô avisando para todo mundo, não carregue seu telefone com capa, quê? porque a capa esquenta a bateria e aí vicia ainda mais sua bateria. Então, o que aconteceu nessa situação aqui? Eu, infelizmente, saí de casa na correria, Na correria, deixei a capa Pedrosa! e vim sem capa. Pedrosa Ele tá do aqui, TI também. Ô, Pedrosa TI? Não pode. Ele puxou o drone não dele. carrega. Ele puxou o drone dele do bolso assim, ó, Vene, ó. Só tem duas ocasiões, ou é correria ou quando eu tô com uma roupa chique, por exemplo. Eu fui no casamento é? sábado. Aí vai sem Aí capa? eu vou sem capa, porque senão a capa fica marcando muito na calça, entendi. entendeu? Muito bem, ó. Daqui a pouco vamos falar do fogão, mas antes o Vasco se prepara para os 2 jogos no